Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos. Está entrando no ar o Jornal de Maricá especial de fim de ano. Neste dia 26 de dezembro de 2024, acompanhe mais uma edição da nossa retrospectiva do ano. Cada dia é um tema. E nesta quinta-feira, o assunto é saúde. Vamos conferir os destaques de hoje. Programa oftalmológico Fila Zero devolve a saúde visual a pacientes maricaenses, batendo recordes em eficiência no atendimento. Maricá tem programa de planejamento reprodutivo gratuito e reforça os tratamentos especializados para o público feminino. Conheça um dos pioneiros do programa de saúde da família, que oferece atendimento personalizado à população da cidade. E ainda nesta edição, chefe de cozinha internacional traz dicas de receitas top para as festas de fim de ano. É agora, no Jornal de Maricá, edição da noite especial de fim de ano. A gente abre a retrospectiva sobre saúde no jornal de hoje com números impressionantes da campanha Fila Zero da oftalmologia. Milhares de pessoas foram beneficiadas pelo programa, criado para devolver a saúde visual à população. Aqui no Jornal de Maricá, a gente acompanhou o Fila Zero desde o começo. A quantidade de cirurgias no Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, em São José do Imbaçaí, bateu sucessivos recordes. E muita gente que tinha catarata e pterígio passou a enxergar como antes. Vamos combinar, tem coisa melhor que voltar a enxergar bem nas festas de fim de ano? Quem mora aqui em Maricá tem acesso a métodos contraceptivos em qualquer uma das 27 unidades de saúde da cidade. Maricá é um dos poucos municípios de todo o Brasil a oferecer assistência médica completa e gratuita na área do planejamento reprodutivo. Veja os detalhes com a nossa dupla da reportagem, Alice Rodrigues e Diogo Macedo. Maricá passou a ser um dos únicos municípios do país a disponibilizar métodos que previnem a gravidez. Além disso, aqui na cidade você pode tratar de outras questões de saúde, como, por exemplo, a endometriose. E o melhor é que você pode ter acesso a tudo isso de graça. O planejamento reprodutivo aqui em Maricá já funciona há bastante tempo, né? Pode ser chamado como planejamento reprodutivo, planejamento familiar, né? As pessoas entendem. Novidade aqui em Maricá são os LARCs de longa ação, que na verdade são 3, tá? Esses LARCs são contraceptivos de longa ação, eles são 3. É o DIU de cobre, que fica 10 anos, a paciente pode ficar com ele 10 anos, com uma eficácia, todos eles com uma eficácia muito próxima de 100%, mais até do que a laqueadura de trompa, que pode recanalizar. Então, esses LARCs, eles têm uma eficácia muito, muito boa, né? Próximo de 100%. O Mirena, né, que é o sistema intrauterino hormonal, que a gente chama assim genericamente, e o implante subdérmico, que o Mirena tem uma ação de 5 anos, e o implante subdérmico, que é aquele, o pessoal chama de chip, mas na verdade é um bastãozinho de plástico com etonogestrel, que é um hormônio, e dá uma eficácia de 3 anos. Só que esse tipo de contraceptivo, ele é muito caro. E a gente sabe do benefício da aceitação. Então, a ideia, né, veio até de uma queixa que eu já presenciava dentro do meu consultório, e as pacientes, a gente oferecia os métodos, né, a gente colocava, olha, tem esse, tem esse, tem esse, tem esse, tem esse. Aí ela, nossa, esse daí, beleza, mas quanto que custa isso aí? Olha, tá saindo mais ou menos R$ 1.500, mais um valor da inserção, e assim, o desânimo, né, aquela sensação de humilhação, eu acho até, né, no fundo daquela mulher, né, ela, poxa vida, eu queria tanto isso, e a gente tem o dever, né, do lado de cá, tanto é que foi o primeiro processo aberto pela minha diretoria, dentro da fundação, foi disso, foi dos LARCs,
para aquisição desses sistemas e a disponibilização para as mulheres de uma forma gratuita. Então, veio daí, né, para a gente, na verdade, completar uma linha de cuidado da saúde da mulher. Nas 27 unidades de saúde da família da cidade, quem quiser já pode ter acesso ao DIU hormonal, ao implante anticoncepcional ou ao DIU de cobre, que já era oferecido há algum tempo na cidade. Então, o planejamento reprodutivo é bem amplo, né? Não é só os LARCs, né? Ele começa, na verdade, na estratégia de saúde da família, né? Nas nossas unidades de saúde da família, que tem espalhadas aqui pelo município inteiro. Essa porta de entrada na rede pública, ela vai chegar lá, grávida ou não, né? A ideia, né? A nossa ideia é sempre que ela vá antes, que é um planejamento, né? Reprodutivo, então ela pode chegar com o parceiro dela, e aí, ou a parceira, né? E a gente já ali já começa a oferecer para ela coisas, porque o planejamento não é só não ter filho, também é ter, né? É um planejamento, eu quero ter, ou eu não quero ter, então é um planejamento. Então ela vai chegar ali e vai dizer o que ela quer. E alguns casais chegam até com problema de fertilidade, então a gente pode fazer a referência para poder ela tratar esse problema do casal de fertilidade, casais homoafetivos também, que a gente pode já orientar em relação à adoção, a qualquer outra, que tem assistente social também, na equipe multi. Então, assim, o planejamento reprodutivo é isso amplo. Ah, mas eu não quero ter. Quais são, o que eu posso utilizar para não ter esse filho nesse momento? Então, a gente faz ali, né, lista todos os métodos que a gente tem, e pela nova lei do planejamento familiar, que foi modificada em 2022, setembro de 2022, tem o parágrafo 2º, o artigo 2º, parágrafo 2º, diz que o município ou né, o estado, ele tem 30 dias para ofertar o que a pessoa quiser. Então, a gente tem que oferecer tudo que a gente pode. E ela tem o direito de escolher. Não adianta você oferecer um dispositivo caro, né, o sistema intrauterino. Ah, eu te ofereço, mas não tem para te dar, né? Então, assim, foi nesse intuito de obedecer à Constituição Federal e à Lei do Planejamento Reprodutivo. Quem se interessar, só precisa procurar a unidade de saúde da família do próprio bairro. A gente veio até a unidade de saúde da família Helenir Umbelino de Melo, do bairro do Flamengo, para ver como é feito o atendimento. Então, eu acho muito importante para as mulheres que não precisam ter, que não têm necessidade de ter filho no momento, né? Mas tem umas que têm a necessidade de ter, igual eu tive. Precisei muito usar no começo, né? Mas eu acho isso muito importante. O primeiro foi o anticoncepcional e o segundo agora a laqueadura que eu fiz já tem uns 18 dias. Eu que mando, ele não precisa fazer nada, graças a Deus, ele entende o nosso caso, né? Mas foi muito tranquilo, na cirurgia foi tudo tranquilo, como a cesárea também. E foi muito bom, o médico também foi muito bom ali no Conde. Aí eu gostei muito. Recomendo. Já recomendei, já fizeram também, e tá indo também tudo muito tranquilo. Em todas as unidades de saúde da família, você precisa fazer o seu cadastro para o atendimento. Isso é relativamente simples, só precisa apresentar os seguintes documentos: identidade, CPF, comprovante de residência e o cartão do SUS. Depois é só marcar a consulta. Daqui por diante, as interessadas são integradas ao planejamento reprodutivo e aconselhadas pela equipe multiprofissional da unidade de saúde familiar mais próxima de casa. Eles têm um público-alvo, mas não é exclusivo, tá? Porque é uma exclusividade, não é. Existe um público eleito para isso. Então, são assim, para o implante subdérmico, que é o chipzinho lá que a pessoa fala, seria um público adolescente, né? Porque elas gostam, elas se sentem muito bem com aquilo, elas postam no Instagram depois, mas se chegar uma mulher lá, eu tô com 35, eu quero colocar, já decidi por isso, passou pelo programa do planejamento, entrou, tá tudo bem, também, né? A gente pode, mas a gente tem um público de elegibilidade, mas não de exclusividade. Agora, o sistema intrauterino,
Dentro da rede, os médicos vão fazer a avaliação, sentar com a paciente, discutir todos os métodos possíveis. E se ela tem sangramento uterino anormal, ou seja, aquela mulher que sangra, sabe? Aquela que tem. Acontece muito na pré-menopausa. Tá? A gente até fez a inserção de algumas mulheres nesse período de pré-menopausa que tem uma atrofia de endométrio e sangra a beça. O outro é aquelas mulheres com endometriose que tem aquela dor insuportável. Então, essas mulheres, às vezes, muito jovens. Aí, quando você vai ver, ela tem uma adenomiose, ela tem endometriose e tem que fazer uma esterectomia. E a gente interrompe o sonho de maternidade dessa mulher. Então, esse público é um público do tratamento, né? Que o sistema intrauterino, ele tem essas duas funções. Ele tem a de prevenir gestação, e ele tem de tratar essas patologias, esses agravos, que também tem suas contraindicações, né? Não é para, assim, todo mundo. Não, tem isso também, existem as contraindicações, né? Se a gente tem, por exemplo, ela quer colocar um sistema intrauterino e ela tem um sangramento, uma mulher mais velha, por exemplo, né? Perto da menopausa, e faz um exame que desconfia que ela tem um câncer de endométrio, por exemplo, ela é contraindicada. Né? O sangramento dela não é por isso, é um sangramento que tem que partir para uma outra abordagem terapêutica. Né? Então, assim, algumas mulheres que têm um miomazinho lá no endométrio, a gente vê isso na ultrassonografia, então ela tem uma contraindicação, tem que tirar aquele miomazinho, o sangramento é por causa do mioma submucoso, né? Um pólipo endometrial, então tem contraindicações do uso. Por isso, ela precisa passar por essa equipe, fazer os exames, né, que descartam essas contraindicações, e aí vai ser indicado para ela o melhor tratamento, seja lá para o que ela tenha, que ela apresente no final do diagnóstico, né? Então, para cada pessoa, a gente vai colher a história, fazer os exames, às vezes é um pequeno foco, que resolve só com anticoncepcional contínuo, ok, ela quer, tudo bem, então ela não quer colocar, então dá para fazer, mas é mais uma opção que a gente está dando para essas mulheres. Com esse programa, o planejamento reprodutivo ficou bem mais acessível para todo mundo. Não deixe de passar a informação adiante. Poder planejar o momento certo para uma gravidez faz toda a diferença. Chegou a hora de dar uma pausa para o intervalo. O Jornal de Maricá especial de fim de ano volta daqui a pouco. Até já. Alô? Eu quero denunciar um caso de violência. Mesmo em silêncio, você ainda pode denunciar. Basta clicar. Conheça a nova ferramenta da Prefeitura de Maricá para ajudar no enfrentamento à violência contra a mulher. Com um Ela Protegida, vítimas ou testemunhas podem denunciar violência doméstica e extrafamiliar, acompanhar o status das denúncias e conectar-se com órgãos de segurança. Faça parte dessa rede de proteção. Denuncie. Ela Protegida. Conectados para proteger as mulheres. Você já parou para pensar na quantidade de mitos que existem no dia a dia sobre a nossa alimentação? Um exemplo é o ovo. Há um tempo ele era considerado vilão, mas de um tempo para cá, a fama dele vem só melhorando. O ovo? Esse é mais um tema do Maricá Pergunta. Meu nome é Yuri. Eu queria saber se comer ovo cru e gema mole faz mal para a saúde. Então, ovo cru tem um risco ali de contaminação com bactérias, como a salmonela, né? Mas a gema mole, como ela tem um índice ali de cocção, geralmente você cozinha e deixa só um pouquinho a gema mole, não vai te fazer mal não vai ter tanto risco assim, mas o ideal é sempre comer ele mais cozido mesmo. Minha pergunta sobre ovo é a seguinte: pode ser guardado na geladeira? Tem que ser na porta da geladeira ou na parte interna de alguma prateleira da geladeira? Faz alguma diferença essa refrigeração? Não, na verdade o ideal é o ovo ser guardado na geladeira, ainda mais a gente que mora no Rio de Janeiro, um calor absurdo, acho que se deixa fora da geladeira vai chegar a cozinhar, né? Vai ficar ali cozido, então vamos deixar o ovinho ali guardado para não estragar. Eu tenho uma dúvida sobre o ovo. É verdade que o ovo é fonte de vitamina D? Eu não diria fonte, não é algo tão grande assim, né? Encontra mais, acho que na gema, mas o ideal é você pegar sol, assim, se quiser algo mais fonte de vitamina C, você pegar ali um solzinho pela manhã, que vai ser muito mais bem absorvido pelo nosso corpo. Mas que ele tem vitamina D, ele tem sim. Boa tarde, doutora. Eu gostaria de saber se comer a gema do ovo faz mal? Não, a gema não faz mal, assim, porque na verdade a gema tem mais micronutrientes ali, né? E aí na clara a gente encontra um pouco mais de proteína.
mas o contexto, né, não vai fazer mal. Boa tarde, meu nome é Cristiane. Eu tenho uma dúvida, doutora. Eu gostaria de saber se pessoas que têm diabetes, se elas podem comer ovo. Essa eu nunca ouvi. Esse mito aí de diabetes e ovo, não, tem nada a ver. A pessoa que tem diabetes, na verdade, ela precisa de uma dieta ajustada, mas ela consegue levar a vida, né, equilibrando tudo bonitinho, comendo ali direitinho, então não tem nada a ver. Doutora, eu tenho uma dúvida. É importante lavar os ovos antes de prepará-los? É importante porque pode ali ter na casca alguma bactéria, alguma sujeira, e até mesmo no próprio mercado pode passar algum bicho, dependendo do armazenamento. Mas eu acho que é muito difícil alguém fazer isso hoje em dia, para ser sincera. Boa tarde, doutora. Queria tirar uma dúvida. Ovo ajuda no emagrecimento? Com certeza. Por quê? Quando a gente pensa no ovo, a gente pode até comparar com uma fatia de queijo, mussarela, porque é bem equivalente ali, as calorias e a gordura é bem equivalente, tá? Mas o ovo te deixa muito mais saciado por muito mais tempo, ou seja, a pessoa vai comer um ovinho com pão, vai ficar muito mais saciado do que comer com uma fatiazinha de queijo. E aí, consequentemente, não vai exagerar e pode ajudar ali no processo de emagrecimento. Doutora, boa tarde. Ovo pode ajudar na memória? Ele pode porque ele tem vitaminas do complexo B, que ajudam na questão dos neurotransmissores. Então, pode ter relação ali, mas eu acredito que você consumindo uma grande quantidade de ovo. Então, depende ali da alimentação da pessoa. Doutora, o ovo ajuda no ganho da massa muscular? Com certeza. Pode porque ele tem a proteína, tem micronutrientes também. Vai te deixar mais saciado. Então, é uma combinação ali de proteína, de gordura boa, né? Disso tudo faz parte ali para uma alimentação focada na hipertrofia. A revista Maricá, o nosso programa de domingo, sempre traz notícias e dicas importantes sobre saúde. E uma das entrevistas mais úteis sobre a saúde infantil foi com a fisioterapeuta Gabriela Noronha. Essa é uma entrevista que vale a pena rever. Bora dar uma olhada? Você que é mãe, pai, possivelmente já ouviu falar em assimetrias cranianas e torcicolo congênito em bebês. Mas você saberia identificar e como cuidar dessas duas condições? O tratamento quase sempre é a fisioterapia, que deve ser iniciado precocemente. Por isso, para sanar nossas dúvidas, recebemos aqui no Revista Maricá a fisioterapeuta infantil Gabriela Noronha. Boa tarde, Gabriela, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Então, para começar, já fala pra gente o que é assimetria craniana e quando a gente deve se preocupar. Então, a simetria craniana ela é uma condição em que o bebê ele se encontra com o posicionamento da cabeça ou tortinho, ou lateralizado, ou achatado, ou em formatinho de manga. Ela fica um pouquinho mais alongada, né? E aí, da assimetria, existem 3 tipos principais, que são a plagiocefalia, que é quando a cabecinha tem um desnívelzinho, ela fica mais tortinha, a braquicefalia, que é quando a cabecinha é achatada, e a escafocefalia, que é esse formatinho que eu te falei de manga, né? E a gente pode começar a se preocupar quando o bebê começar a apresentar preferência de lado. Normalmente, para o lado da assimetria, o bebê começa a apresentar essas preferências, né? De pegar, de alcançar algo com a mão, ou quando ele começa a se desenvolver, só um lado vai se desenvolvendo mais precocemente, o outro fica ali sempre mais paradinho, menos desenvolvido. E também podemos nos preocupar com desvios posturais. Desvio de ombrinho, às vezes a assimetria tem um formatinho mais alongado do lado direito, por exemplo. O ombrinho ele pode ficar desviado para o lado da assimetria, o quadril, o joelho e as articulações, assim vai. Nesse nível a gente já pode começar a se preocupar e buscar o tratamento para assimetria. E quais são as causas da assimetria para bebês, Gabriela? Então, pode ter sido alguma causa, algo que aconteceu ali no posicionamento intrauterino mesmo, às vezes o posicionamento do bebê dentro da barriga ainda. Quando nasce, pode ser posicional. Às vezes os pais, principalmente pais de primeira viagem, não têm muita confiança, né? Quando os profissionais, né, os pediatras falam, olha, deixa o bebezinho no tapete, assim que você puder, vamos começar a estimular o bebê no tapete. E eles acabam deixando muito o bebê em bebê conforto, carrinho, chiqueirinho ou mesmo em cima da cama. E às vezes esse posicionamento, né, excessivo do bebê de barriguinha para cima pode gerar um achatamento ou um desvio ali da cabecinha. Essa pode ser a causa, né?
posicional, e às vezes um torcicolo que o bebê tenha congênito, que nasceu com um torcicolo já, né, pode ir causando assimetria, porque o bebê fica com a cabecinha ou tortinha assim, caída, ou viradinha para cá. E aí o torcicolo vai gerando a assimetria também. E o que a assimetria pode necessariamente causar na criança? Então, ela pode causar esses desvios posturais que eu te falei, atrasos no desenvolvimento motor, né? Claro que cada criança evolui de um jeito, mas existem os marcos, né, do desenvolvimento e eles existem por um motivo. Muitas vezes uma assimetria não tratada, ela pode causar um atraso desse desenvolvimento da criança. E tem cura? Qual seria o tratamento? Tem cura. O tratamento não é somente a fisioterapia convencional. Precisa ser procurado um profissional especializado, osteopata, tá? Profissional formado em fisioterapia e especializado em osteopatia. E aí você procura esse profissional e o profissional vai fazer uma avaliação inicial, né? Faz alguns testes e cálculos para saber como que está a funcionalidade geral do corpo do paciente e a partir disso a gente elabora um tratamento para aquele paciente, tá? E o tratamento consiste em mobilização da cabecinha. Na nossa cabeça tem suturas cranianas, né? E quando o bebê vai até uma certa idade, as suturas ainda não são formadas e elas são maleáveis. Então, através da osteopatia, a gente pode mobilizar essas suturas para elas irem ficando mais alinhadas, tá? E isso precisa ser feito antes que a fontanela, que é a moleira, né? A famosa moleirinha, antes que ela feche. Tá? E quando não tratado, quais são as complicações que podem surgir? Então, quando não tratado ou quando chega muito tarde para o tratamento, né? Às vezes, muito difícil o pediatra não diagnosticar e não mandar direto para o tratamento. Normalmente, os pais ficam, né, numa negação e aí já chegam para o tratamento um pouco tarde, com a fontanela fechada, por exemplo. E aí, quando chegam para mim, né, no consultório já com a fontanela fechadinha, aí eu já preciso encaminhar para o neuro e provavelmente precisaria de uma intervenção cirúrgica. E no dia a dia, o que os pais, os responsáveis pela criança podem fazer para combater, para evitar? Então, claro que isso vai muito de paciente para paciente, né? Aqui eu falo com você de uma forma mais generalizada, mas a dica que eu sempre dou é sempre mudar o posicionamento e fazer estímulos precoces mesmo, tá? Quando, né, identificar que tem essa assimetria, ou mesmo para prevenir antes que ela aconteça, né, a gente precisa estimular o bebê logo nos primeiros dias de vida, colocando no tapetinho, fazendo tummy time, né, que é o posicionamento de bruços, que é muito falado pelos pediatras, né, logo no início da vida, que a gente já pode começar a fazer esse tummy time e sempre que possível mudando o bebê de posição, né, para ele não ficar naquela mesma posição e não acontecer uma simetria posicional. Você também citou o torcicolo congênito. O que seria essa condição também? Isso. E quais são as gravidades? Como identificar isso na criança? Então, o torcicolo congênito, como o nome mesmo diz, né, quando o bebê já nasce com aquele posicionamento da cabeça, ou ele fica com a cabecinha assim, de ladinho, né, ou virada mesmo para um dos lados. E aí, muitas vezes, o torcicolo, ele gera a assimetria. Isso é muito comum, tá? Porque o bebê fica sempre naquela mesma posição, não tem muito estímulo, então é complicado. O torcicolo, ele já pode ser tratado na fisioterapia convencional. Porém, também, eu indico também que seja com um profissional especializado, né? Porque precisam ser feitas mobilizações. A gente precisa identificar onde é essa tensão. Ela é muito comum no músculo que tem aqui, chamado esternocleidomastoide, né? Que ele fica tensionado. E aí a gente precisa fazer essa liberação muscular para dar uma aliviada nesse torcicolo e ele não gerar, né, problemas futuros para o bebê. E é possível identificar esse torcicolo já em recém-nascidos? Sim, mas isso é mais pelo posicionamento. Isso a gente vê com a posição mesmo da cabecinha do bebê. Se ele tiver, né, uma tensão muscular e às vezes a cabecinha tá certinha, é mais difícil de identificar. Mas se ele já tiver o posicionamento do torcicolo, aí é fácil de identificar logo no bebê recém-nascido. E quais são os perigos do torcicolo congênito? Os perigos do torcicolo, justamente os mesmos da assimetria, porque um torcicolo não tratado,
na maioria das vezes eles geram uma assimetria e aí pode gerar os mesmos problemas, atraso motor e desvios posturais principalmente. E aí, no caso, né, do torcicolo desenvolver essa assimetria, o que acontece no crânio do bebê? Se a fontanela fechar, o perímetro cefálico ele para de desenvolver. E aí, o perímetro parando de desenvolver, a gente precisa de uma intervenção cirúrgica para poder alinhar esse perímetro. E como é possível corrigir, então, o torcicolo, dando uma dica mesmo para quem está assistindo a gente, como fazer para corrigir? Para corrigir, na verdade, assim, são manobras muito específicas da fisioterapia, né? Então, a dica que eu dou do torcicolo é estimular no tummy time, deixar o bebê de barriguinha para baixo e sempre estimular com brinquedinhos para o lado oposto ao torcicolo, né? E sempre é importante os pais saberem da linha média, que tem a linha média aqui do centro do nosso corpo. Às vezes não é bom você pegar e ficar, estimula para cá e volta direto. Às vezes isso não é bom, porque pode dar alguma tensão a mais no pescocinho. E aí o ideal é sempre estimular. Tá aqui a linha média. Vamos supor que a minha facilidade é para esse lado aqui. A linha média tá aqui. Então, vamos estimular para o lado esquerdo e volta para o centro, entendeu? Aí, se for ao contrário, estimula para o direito e volta para o centro. Então, dá para dizer também que o torcicolo congênito ele tem cura? Ou pode dizer que a pessoa que possui, ela teria uma deficiência física? Não é uma deficiência física. Tem cura, é super tratável, ainda mais se vier logo para o tratamento, né? Assim, não deixar prolongar muito. Por quê? Também não vai poder dizer que que a criança tenha uma deficiência. Porém, quanto antes tratar, melhor, né? Porque quanto mais tarde chega para o tratamento, é mais difícil da gente resolver aquele problema. Gabriela, estamos chegando ao fim do nosso bate-papo, mas antes queria, primeiro, te agradecer e pedir para você deixar um recado para os papais, mamães responsáveis que podem e devem, né, ajudar na qualidade de vida dos seus bebês e recém-nascidos. Então, eu queria dizer para vocês o seguinte, é bom sempre vocês prestarem atenção, né, desde o nascimento do bebê, em posicionamentos e seguir direitinho o que o seu pediatra falar. Colocar o bebê no tummy time, estimular sempre no tapetinho, com brinquedinhos, estímulos visuais, para que nenhum desses problemas venham a ser gerados mais para frente, né? E sempre acompanhar também o desenvolvimento motor do seu bebê e os estímulos são o segredo, né, de tudo, dessa questão, para não deixar evoluir nenhum quadro de assimetria ou torcicolo. O importante é buscar informação. Isso mesmo. Quer outras notícias de Maricá? Então aguarde um pouquinho que logo depois do intervalo tem muito mais. Até já! Todos nascem livres e iguais, em dignidade e direitos. Toda pessoa tem direito à educação. Toda pessoa tem direito à saúde e bem-estar. Toda pessoa tem direito à segurança social. Toda pessoa tem direito à felicidade. Maricá, 210 anos. Cidade para ser feliz. No dia 1º de outubro, o Brasil e o mundo prestaram homenagens aos idosos. Para marcar a data, o Jornal de Maricá entrevistou um médico com décadas de importantes serviços prestados à população e que é referência aqui na nossa cidade. Estamos falando do Dr. Mauro Noronha, um dos pioneiros do programa Saúde da Família, que deu tão certo aqui em Maricá. É essa entrevista que a gente vai rever agora. Olá, Maricá! Em homenagem à Semana do Idoso, hoje vamos conhecer a história de um profissional que é um verdadeiro exemplo de dedicação e amor à saúde. Estamos falando do Dr. Mauro Marques Noronha, de 72 anos, um médico que é um dos pioneiros nas políticas de saúde dirigidas às famílias aqui em Maricá. Formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1979, o Dr. Mauro se especializou em clínica médica e logo em seguida começou sua trajetória aqui na cidade, trabalhando no posto de saúde do Retiro, sempre se mantendo fiel ao cuidado humanizado. Seu trabalho dedicado o levou a participar da abertura dos primeiros programas de saúde da família em Maricá na década de 2000, contribuindo com o desenvolvimento da saúde básica na nossa cidade. Desde a minha infância eu dizia, eu quero ser médico. É uma coisa que vem comigo, né?
A pessoa escolhe ser cantor, ser jogador de futebol. Não, mas foi jogador de futebol, tem que ter o dom, né? E o meu foi ser médico. Eu escolhi, acho que nasceu comigo, né? Formado há mais de 40 anos pela Universidade do Rio de Janeiro, Universidade Federal do Rio de Janeiro. E Maricá foi a minha escolha de vida, né? Comecei em 1989, vim trabalhar no posto do Retiro, por uma questão de conhecer mesmo, de sair do Rio de Janeiro, já era uma pretensão pequena lá atrás, e me apaixonei. Ao longo dos anos, a gente veio colocando todos os médicos, né, como se fosse uma utopia, né, um grande sonho, né, de você ter um hospital que tivesse algo que fosse oferecer mais à população. E aconteceu, né? No governo do Quaquá, a gente conseguiu, ele, né, conseguiu um sonho dele também, da prefeitura, então reuniu o Che Guevara foi concluído. Na época foi aberto o Covid, eu também tive Covid, tive que me afastar do Conde, por questão da doença, eu fiquei realmente 15 dias internado e não podia mais clinicar. Eu corri o risco, né, de vida mesmo. E vim parar no Che Guevara para ampliar na parte quando o Covid diminuiu, né, porque não desapareceu ainda, desculpe. Quando o Covid saiu, né, diminuiu muito, foi aberto a função que seria programada para o Che Guevara, que seria um hospital cirúrgico. E assim tivemos que montar. Tivemos uma luta grande aqui dentro para montar a parte cirúrgica. Hoje são 16 especialidades cirúrgicas aqui dentro. Qual é o diferencial do Che Guevara? Além da parte tecnológica, né, de formação, de tomografias, endoscopias, enfim, dos exames complementares, os pacientes que, porventura, tenham comorbidades como hipertensão, diabetes ou qualquer outra patologia, esses pacientes, sim, aí que vão ter o pré-operatório, que é o risco cirúrgico. Vão ao cardiologista, endócrino, enfim, outras especialidades clínicas para que ele possa ser compensado para poder sofrer a cirurgia, realizar a sua cirurgia. Então, esse é o diferencial do Che Guevara para os outros hospitais no Brasil. O programa de família foi em ano 2000. Isso já estava sendo implantado em algumas prefeituras e nesse governo, nessa data, escolheram quatro postos de saúde que seriam um modelo, né, para depois implantação, né? Então foram 4 postos de saúde e eu estava dentro de um desses médicos. E você começa a encarar a medicina não só como uma coisa de papel para escrever um medicamento, às vezes é muito maior do que isso. Às vezes o simples contato, a simples palavra, a troca de informações, de conversa, já é o suficiente para aquela população. Enfim, foi uma gama muito grande, foi um modelo diferente, muito mais humanizado, né? Você conversa mais com os pacientes, você tem mais tempo, você tem mais conhecimento daquela família, das pessoas. Enfim, para mim, me engrandeceu muito. Ao todo, são mais de 30 anos dedicados à saúde, sempre com o mesmo amor e compromisso com a profissão, mesmo diante dos desafios e marcas que a vida lhe trouxe. Não é só isso, então, tem outros, mas esse aqui é o mais usado. Do outro lado tem um outro jardim, não tão bonito quanto esse, mas é também importante. É você tirar o paciente que está em fase de recuperação, de melhorias, né, que possa andar, e você tirar ele do confinamento do hospital, daquela ala dentro de um quarto fechado, trancado, em que ele não possa se movimentar, e ele vem para um espaço
dentro da própria unidade, onde você vê vida, né? Faz toda a diferença. A gente sai daquela situação, né, de uma certa forma, de um pedestal do médico e se ficar um pouco mais próximo ao ser humano. Não uma coisa fria de você passar que fez uma cirurgia e você tem alta e acabou. Não, é você estar lidando com o ser humano dentro daquela patologia que ele operou, mas ali atrás dele tem um organismo, tem um ser humano com suas dores, com seus sofrimentos, com as suas frustrações. Às vezes ele precisa também, né, não só da cirurgia, mas ele também precisa de uma palavra, ela precisa de um carinho e de um cuidado. Nós estamos aqui para cuidar do ser humano e não só da patologia, né? Eu tive muitos desafios. De vir atender num posto de saúde, numa periferia, de um hospital menor, sem tantas, com muitas necessidades e com menos tecnologia. Primeira coisa que alguém que vai escolher uma profissão, qualquer profissão que seja, ele tem que estar ajustado, tem que amar a profissão que ele tem. Isso é a primeira escolha. Você tem que gostar de ser humano, gostar do outro, né? do irmão, acolher a dor. Aqui o hospital, dentro de uma cidade menor, né? Que foi Maricá, agora é uma cidade grande, de uma certa forma ele está sendo referência para outros municípios. E nessa referência, que possam se multiplicar essa ideia. A coisa pública pode ser uma coisa muito bem feita, com muita paixão, com muita dedicação, com luta mesmo, né? Então, eu acho que essa é a melhor e a maior referência que a gente possa ter aqui. Hoje é o Hospital Che Guevara. Dr. Mauro não é apenas um médico, mas um exemplo de resiliência e dedicação, inspirando todos que têm o privilégio de conhecê-lo. É um orgulho imenso para Maricá ter um profissional como o Dr. Mauro entre nós. Ao longo do mês de agosto, as mães maricaenses tiveram acesso a um acompanhamento especial nas unidades de saúde da família da cidade. O chamado Agosto Dourado foi dedicado à conscientização sobre a importância do aleitamento materno. Vamos rever essa matéria que é de utilidade pública. Você está amamentando e tem bastante leite? Sabia que você pode fazer parte da campanha de aleitamento materno e ajudar outras mães que não têm leite suficiente para alimentar os seus bebês? É isso mesmo. A Rede de Saúde de Maricá faz coleta de leite em unidades de saúde da família. Aqui no Centro Materno Infantil, antigo posto de saúde central, por exemplo, tem uma sala de apoio à amamentação e coleta de leite materno. A sala funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. Além de receber as doações de leite, há uma equipe disponível para tirar dúvidas e passar orientações para as mamães. As unidades costumam fazer palestra, roda de conversa sobre mitos e verdades. A maternidade também faz palestra explicando a importância, oferecendo os serviços que Maricá tem, que muita gente não sabe, que a sala não só recebe doação de leite materno, mas que tem apoio. A mulher que nasce e tem dificuldade na amamentação, tem dúvidas, mitos, que muitas das vezes é mais o mito do que não saber manusear a criança no processo de amamentar. Aqui na sala de amamentação, é só entrar em contato através do WhatsApp 2637-3395. A gente vai estar agendando um horário para poder estar conversando, fazendo uma consulta, tentando acolher da melhor forma possível. A Secretaria de Saúde de Maricá também disponibiliza uma equipe para coletas domiciliares, que vão aumentar cada vez mais essa rede de solidariedade pela saúde de bebês recém-nascidos. Mas como funciona a coleta a domicílio? É o que a gente vai mostrar agora. O leite materno, quando é uma potencial doadora, toda mulher pode doar. Às vezes tem aquela orientação que acha que tem que ter muito leite para doar. E, na verdade, um pouquinho já faz a diferença na vida de uma criança. Quando o neném está internado, às vezes um prematuro extremo, um pote de vidro pode alimentar até 10 recém-nascidos, porque a alimentação é muito pouquinho. Então, toda mulher que amamenta, ela é uma potencial doadora. Então, não precisa ter aquele excesso para doar.
É só entrar em contato, mandar uma mensagem pelo WhatsApp. A gente vai estar agendando uma visita domiciliar. A gente vai até a unidade, até a casa da usuária, faz o cadastro, leva o pote, orienta como faz esse retiro, ela retira em casa. Uma vez por semana a gente vai na residência, pega esse leite. Posteriormente, esse leite vai para o Antônio Pedro, onde é o banco de leite que a gente é vinculado. E aí lá passa por uma análise, que é a pasteurização, e posteriormente vai para as crianças que estão na UTI neonatal. E depois da doação, o que acontece com o leite? Após a coleta em casa ou na unidade de saúde, o material é transportado para o banco de leite do Hospital Universitário Antônio Pedro, em Niterói. Lá, ele vai ajudar os bebês internados na unidade de terapia intensiva neonatal. Após esse leite chegar aqui, ele fica armazenado. Uma vez por semana, o Antônio Pedro vem aqui, recolhe esse leite. Chegando lá, faz uma análise, uma pasteurização para ver a qualidade do leite. E aí, posteriormente, esse leite é distribuído para as crianças que estão na UTI neonatal. A rede de banco de leite não oferece o leite para as mães que precisam desse leite só para as crianças que estão na UTI neonatal mesmo. Por alguma questão de baixo peso, prematuridade, e a mãe não conseguiu produzir por fatores emocionais. Aí, esse aporte são para essas crianças que estão na UTI neonatal. Maricá faz parte, é vinculado ao Antônio Pedro, no banco de leite, e aí todo o leite vai para a região metropolitana, né? No caso da UTI neonatal, que é o Antônio Pedro que faz essa distribuição para a UTI. E tem um grande mito também, né, que diz que quando tira o leite, vai faltar para o filho. E isso é mentira, né? O leite materno quanto mais tira, mais produz. Então o amor vai se multiplicando. Então, que esse mito não impeça das mulheres serem doadoras no município de Maricá. Isabela e Rafael são pais de primeira viagem. Aqui no Centro Materno Infantil, eles descobriram que podiam receber muitos conselhos úteis sobre a amamentação e estão levando os conselhos para o dia a dia. Então, eu tive o Theo e aí o Theo ficou 8 dias na UTI. E aí, nesse período, eu não estava amamentando, né? A gente tentava, só que por conta de todo o processo que ele passou... E aí, a questão emocional ficou um pouco abalada, eu não conseguia amamentar. E aí, assim que o Theo teve alta, né, uma amiga que também faz acompanhamento aqui, ela me recomendou. E eu vim acompanhada do meu esposo. E aí, já tem uns 20 dias e nós fazemos esse acompanhamento semanalmente. E aí, toda semana a gente vem aqui com o Theo, a gente recebe orientações. E aí, desde então, a gente conseguiu começar a amamentar, né? Porque a amamentação é algo que não depende só da mãe, né? Também ela depende de um apoio. E eu vejo que a amamentação ela é muito mais psicológica e emocional do que, de fato, o leite que sai aqui, né? Então, a gente precisa trabalhar emocionalmente para que tudo venha acontecer, para que seja tranquilo, né? E ter esse acompanhamento eu acho muito importante. Como eu sou mãe de primeira viagem, para mim é tudo muito novo. Eu nunca amamentei. Eu acredito que pro Theo também é algo muito novo. Ele não nasceu aprendendo a mamar, como eu também não sabia como fazer, né? Então, eu ter essa orientação, que é algo que não acontecia antigamente, na época da minha mãe, das minhas avós. E hoje em dia, ter esse apoio, esse suporte, essas orientações de como fazer, como direcionar ele na minha mama, tudo mais, é fundamental, é muito importante. Assim, é um norte para que eu consiga amamentar de verdade. E teve alguma coisa que você aprendeu que você não sabia, não tinha ideia antes de como fazer para poder ele mamar direitinho e você também não sentiu dor? Praticamente tudo, mas a parte da pega, né? Que é ele ter a pega corretamente, para que eu não tivesse fissuras e tudo mais, conseguir amamentar sem dor, né? Então, assim, é o que eu tenho aprendido, que eu acredito que está sendo fundamental. E o que você recomendaria para outras mulheres também saberem, para poder vir aqui ter esse acompanhamento? Primeiramente, a mãe, ela precisa ter uma decisão de querer amamentar, né? Que é o meu caso. Se eu tô vindo aqui é porque eu decidi amamentar, né? A gente recebe muita pressão, assim, né? Da sociedade sobre o amamentar. Mas existem mães que não querem, né? Não foi o meu caso, né? Mesmo com todo o processo que o Theo passou, né? Lá na UTI, eu decidi sair dali e amamentar, né? Então, se a mãe tá decidida, se ela quer amamentar, mesmo que ela não tenha uma produção de leite, que no meu caso, inicialmente, eu não tinha, assim, uma produção de leite suficiente, mesmo que existam fatores, né, que ela não consiga fazer essa amamentação, eu recomendo que ela venha, assim, que ela dê o seu melhor,
né? Porque é o seu filho, né? Então, eu tô aqui para fazer tudo o que for possível para eu conseguir amamentar meu filho. E é isso que eu recomendo para as outras mães. A gente está vindo aqui nessa caminhada, né? Desde o momento que a minha esposa decidiu amamentar, eu embarquei nessa missão com ela. Falei, não, a gente pode até ter em casa lata de leite, mas se você quer amamentar, a gente vai em busca desse resultado, porque vai ser proveitoso tanto para você também quanto para o bebê. E estamos aqui, né? Sendo instruídos, sendo ensinados, e a gente crê que muito em breve ele vai estar 100% no peito. Uma lição que eu tenho para mim é que eu não posso olhar somente para ele, né? Eu preciso ter uma atenção especial para a mãe também. Então eu olho para ele, ajudo a cuidar dele, mas também olho para ela e ajudo a cuidar dela. Do emocional, né? Do físico também. Eu acho que aqui a gente aprendeu um pouco também sobre isso, sobre como é importante o pai dar esse apoio, dar esse suporte, para que não fique toda essa carga sobre ela, mas que eu também consiga carregar parte desse processo comigo, né? E apoiando sempre, instruindo ela sempre também. E acho que é isso. E você aprendeu alguma coisa, alguma técnica junto com ela numa dessas vindas à unidade? Eu aprendi a pinça, pinçar o peito ali, de uma forma que ele consiga abocanhar, né, e ter acesso ali ao bico do peito, ao mamilo, sem que machuque a mãe dele. E qual recado você daria para os outros papais que ainda vão ter tá esperando aí por um filho? Eu acho que apoiem, né, suas esposas. Se elas optarem, de fato, amamentar, né, os seus filhos, é um processo, é um caminho, mas que a gente consegue chegar lá, nesse resultado tão esperado. Então não desistam e não parem no meio do caminho, né? Caso você queira doar seu leite, a gente só visita através do WhatsApp 21 26 37 3395. A equipe do Centro Materno Infantil vai até a sua casa para recolher seu leite. Você também pode comparecer pessoalmente no Centro Materno Infantil, que fica na rua Clímaco Pereira, número 375, no centro da cidade. Quando o assunto é saúde, dúvidas não faltam. Quem aí não tem dúvidas sobre a alimentação mais adequada? A nossa equipe foi às ruas para levantar as dúvidas mais frequentes sobre alimentação e depois buscou respostas com uma especialista. O resultado você vê agora. Oi, meu nome é Tainá, eu moro no centro de Maricá e eu queria saber se o açúcar ele é melhor do que o adoçante. Então, comparando adoçante com açúcar, é muito mais fácil, mais natural escolher boas opções de adoçante. Aí a gente encontra no stevia, no xilitol, e sucralose até, e, óbvio, em menores quantidades, tá? Porque acontece é que as pessoas acabam exagerando muito no açúcar e principalmente nos alimentos mais açucarados. Então, sim, adoçante é uma melhor opção. Meu nome é Camila, eu moro no bairro Caju e eu queria saber se comer manga com leite faz mal. Não. Isso aí é um mito de muito tempo atrás, mas não faz mal. Na verdade, a gente tem alguns nutrientes que têm absorção cortada de um com o outro, aí foi o que eu te falei. Na verdade, o cálcio, ele tem absorção negada com ferro, e aí um compete com o outro, e enfim, tem alguns nutrientes que eles competem em níveis de absorção. Mas nesse caso, não vai fazer mal. Meu nome é Brenda, eu moro no Caju e eu queria saber se comer chocolate melhora o humor. Ajuda por conta de soltar hormônios que te deixam mais felizes, né? E aí eu sempre passo para os pacientes um pouquinho de chocolate, porque eu acredito que ajude na adesão da dieta ali, ter um chocolatinho que você goste. Então, acho que sim. Me chamo Thaís Aparecida, sou moradora do Flamengo. Eu gostaria de saber se eu preciso comer a cada 3 horas. Não é necessário comer a cada 3 horas, e eu vejo isso como um mito, na verdade. O ideal é você saber lidar com o que seu corpo está pedindo. Não necessariamente comer sem fome, mas prestar atenção se você está realmente com vontade, se realmente está com fome, e adaptar isso para a sua dieta. Não é via de regra, a gente não é igual. Então, não. Eu sou a Ana Isabelle, daqui do Caixito, e eu queria saber se tapioca é menos calórico do que pão. Não, aí é mais um mito que a gente vê aí, justamente porque a tapioca veio numa era ali de, sem glúten faz mal, não sei o quê, e é como a tapioca não tem glúten, veio nesse mito, mas comparando um pão francês, 2 fatias de pão de forma e 50 gramas de tapioca, a tapioca vai ter até mais caloria do que eles, só que a diferença é que você não vai fazer uma frigideira com 50 gramas de tapioca, é muito pouco, mas comparando as gramas direitinho, as calorias são bem equivalentes sim.
Boa tarde, meu nome é Rita Rodrigues, sou moradora de Inoã. E eu gostaria de saber se margarina é menos calórico ou faz melhor para a saúde do que manteiga. Quais seriam os benefícios de uma e da outra para a nossa saúde? Eu acho que essa é a pergunta mais polêmica que teremos aqui hoje, porque é algo muito discutido na internet entre manteiga e margarina. E quando a gente vai falar entre um e outro, melhor e pior, a gente analisa não só a tabela nutricional, como também a lista de ingredientes. E aí eu tenho duas versões aqui. A margarina, ela é ultraprocessado, né? Ela tem vários componentes químicos e a manteiga já tem 3, 4 ingredientes, que é a gordura do leite. Enquanto ela vem de gordura saturada, a outra, atualmente, é gordura insaturada, que é melhor para a nossa saúde. Então, fica ali, vamos no ingrediente ou vamos no tipo de gordura? Aí eu vou responder algo que talvez não seja uma resposta muito legal, que vocês não sejam o que vocês estão esperando. Mas a que você vai usar menos. A melhor manteiga, margarina, é que você usa menos. Não adianta porque é mais natural que você vai encher de gordura. Não, a que você usa menos é melhor para sua saúde. Olá, meu nome é Maria Libório. Eu e Malu moramos aqui no centro de Maricá e nós gostaríamos de saber se comer carboidrato, né, Malu, à noite engorda. Não, não engorda, mas não é legal também você comer uma grande quantidade de carboidrato à noite, justamente para ter um pico ali de glicose. Então, pode comer, normal, não vai te engordar, mas uma dieta equilibrada, normal. Me chamo Luiz Felipe, tenho 21 anos, moro em Jacaruá. Queria saber se ingerir líquidos durante a refeição se faz bem ou se faz mal. Então, depende muito do que você está ingerindo. É prejudicial se você for tomar 2 litros de Coca-Cola normal com açúcar. Mas se você beber um copo de água, um copo de Coca-Cola zero, um Ice Tea zero, um suquinho, não vai fazer mal. E aí foi o que eu te falei. Um suco natural, por exemplo, tem vitaminas que ajudam até na digestão, então não vai fazer mal. Depende muito do exagero, né? As pessoas exageram muito, então esse é o contexto. Boa, meu nome é Juan. Gostaria de saber a diferença de descascar e desembalar. A gente precisa realmente focar em descascar mais, descascar manga, descascar frutas, legumes, do que, né, descartar ali plásticos, que tem muito mais gordura, mais açúcar para nossa saúde. Fim de ano é tempo de receitas especiais, de dar carinho à família e aos amigos, com uma boa comida na mesa. Por isso, a nossa equipe foi fazer uma visitinha à aclamada chefe de cozinha Ana Paula Almeida, que conquistou o mundo com receitas sempre deliciosas. Vamos rever o que a chefe Ana Paula sugere pra gente? Final de ano é tempo de celebrar. É na mesa que reforçamos laços, dividimos risadas e criamos memórias com amigos e familiares. A comida vai além do sabor, ela traduz carinho, história e união. Nas festas de Natal e Ano Novo, as ceias têm um papel especial. Cada prato carrega significados e histórias que nos conectam com nossas raízes e tradições. É um momento para compartilhar boas energias e planejar o futuro. E para dar um toque especial às suas festas, convidamos Ana Paula, chefe renomada e moradora aqui de Maricá, conhecida por suas receitas práticas e deliciosas. Ela vai compartilhar com a gente uma receita fácil e perfeita para tornar a sua ceia ainda mais especial. Olá, eu sou a chefe Ana Paula Almeida. Hoje estou aqui no restaurante Escola de Maricá, onde eu vou fazer uma receita para ser utilizada no Natal, Ano Novo, Réveillon, né, festas de finais de ano. E vai ser um tender bolinha, né, que é mais conhecido como tender bolinha, com frutas vermelhas, né? Então eu vou ensinar passo a passo, é uma receita simples, rápida e acessível. Então, gente, eu já tirei toda a pele, né, a que vem envolvida no nosso tender. E agora eu vou fazer umas marcas, tipo um balãozinho, sabe? Agora eu vou dar uma cortadinha, ó. Eu vou fazer uma em diagonal. Aí vamos agora besuntar ele com a nossa manteiga, tá? Antes de qualquer coisa. Que aí depois ele vai pegar o sabor
da nossa marinada. A nossa marinada vai levar um suco de laranja, né? Uma xícara de laranja. O vinho é só uma opção, eu como gosto. Então você pode estar colocando o vinho, ou rosé ou branco, também o que tiver em casa, né? Vamos reservar por 30 minutos, tá bom? Que aí vai ser com mel, mostarda de Dijon, para ficar bem gostoso. Se não tiver a mostarda de Dijon, se tiver dificuldade, não tem problema, pode usar outra mesmo. Pode usar que você tiver vontade e gostar mais, né? Eu acho que vai muito do sabor, né? Do paladar. Gente, é muito rapidinho. Você pode servir com um arroz, né? Um arroz branco, uma salada. Você pode servir como entrada e pode servir também como um prato principal. Pronto, olha, tá bem bonitinho. Já tá com cravo suficiente. Eu vou fazer a minha mistura, vou misturar aqui os ingredientes que eu vou fazer a minha marinada, tá? E daqui mesmo eu já vou besuntar ele todinho. Aqui tem o nosso vinho, o nosso suco de laranja, nosso mel, ó. Eu adoro mel, então eu gosto de botar um pouquinho a mais do que tá na receita, tá? E a nossa mostarda. Agora eu vou mexer bem com fouet. Se você não tiver fouet em casa, você mexe do jeito que você achar melhor. Eu vou misturar, agregar isso aqui para dar o sabor, tá? Vou dar uma regada. E vou colocar na geladeira. E agora nós voltamos para preparar a nossa calda, né? Para a finalização do nosso tender. Mas vocês perceberem, eu estou com uma tábua verde. Por que a tábua verde? Porque eu estou utilizando frutas e legumes, né? Ela é para utilizar frutas e legumes. Eu hoje estou utilizando as minhas frutas. Então, se você vê eu usando o tender, é uma tábua vermelha, porque ela é utilizada para carne vermelha, né? Para não ter, por que isso? Para não haver contaminação cruzada, tá? Inclusive nós temos a amarela, que são para aves, e a azul, que é para frutos do mar. E daí você não consegue ter a contaminação cruzada dos alimentos. Vambora? Açúcar. As nossas frutas congeladas. Por que congelada, Ana Paula? Para poder ela derreter bem e ela vai minar uma aguinha. Aí eu vou colocar o limão. O limão vai deixar ela, quando bate o limão, o açúcar e a fruta gelada, na hora que ela vai cozinhando, ela vai ficando mais consistente. Eu quero uma calda bem consistente, tá bom? O nosso protagonista já está bem marinado, olha, já se passaram um pouquinho mais de 30 minutos para pegar bem sabor, né? Para quem não gosta de agridoce, tudo bem, mas para quem gosta, assim, tipo eu, por exemplo, agora eu vou pegar o meu papel alumínio, botar na minha assadeira, vou deixar 15 minutinhos, retiro e depois eu deixo mais 15 minutinhos sem o papel alumínio. Forno, gente, agora, ó, vamos esperar 15 minutos com o papel alumínio, depois vamos retirar o papel alumínio. Então, eu sou daquelas que não gosta de desperdício, né? Então, tá vendo aquele caldo da marinada? Eu vou agregar aqui para dar mais sabor e não haver desperdício algum. Então, gente,
Que vocês tenham um excelente Natal, um excelente final de ano, muito amor, muito carinho, muita prosperidade. E tá aí uma dica especial que eu fiz com todo carinho para vocês. Com as dicas da chefe Ana Paula, você vai surpreender os seus convidados sem complicar a sua rotina. Prepare-se para surpreender os seus amigos e familiares. Boas festas! E assim a gente vai terminando mais um Jornal de Maricá, edição especial de fim de ano. Continuem ligados na nossa retrospectiva. O tema de amanhã é muito importante. Nós vamos falar muito de mulher e diversidade, um assunto importante no nosso país. Por hoje é só, pessoal. Obrigado pela sua companhia. A gente volta amanhã com muito mais notícias sobre Maricá e região. Valeu, pessoal. Obrigado, hein? Eu conto com você. Até amanhã. Tchau, tchau.